Salve, salve comunidade ayahuasqueira! Vocês com certeza já devem ter ouvido em algum momento que os cogumelos mágicos são uma medicina ancestral e também extremamente poderosa. Agora, você sabia que os cogumelos mágicos podem inclusive serem a medicina do futuro? Pois é, eu sei que o assunto pode ser um pouco estranho, um pouquinho polêmico, mas logo depois da nossa vinheta eu vou explicar por que eu acredito que sim, os cogumelos mágicos tendem a ser a medicina do futuro. Bora lá! Arro, sejam bem-vindos aqui ao canal Iluminadamente, o canal do Ayahuasqueira. Eu sei, antes que você comece a me dizer, né? Joe, você tá sumido? Sim, eu ando bastante sumido aqui do canal. Afinal de contas, tio Joe aqui é papai de 2 crianças, né? E os trabalhos deste ano têm me consumido bastante, sobrado pouco tempo para vir aqui conversar e trazer um pouco mais de conteúdo ou de opiniões para vocês. Mas, sem se enrolar demais, vamos lá para o nosso tema principal do dia ou do vídeo de hoje, né, que você está assistindo. Os cogumelos mágicos, acredito que todos vocês já sabem, se não sabem, inclusive, tem uma live aqui no nosso canal bem legal que eu fiz com o Vini Campilho, vocês podem assistir em algum lugar por aqui, que eu vou deixar o cardzinho, falando um pouco mais sobre essa medicina, que é uma medicina fantástica, uma medicina realmente muito interessante. É claro que os cogumelos mágicos, eles sofrem de um estigma muito grande também por parte da sociedade, porque quando fala em cogumelo, a grande maioria das pessoas abre o olhão e já começa a achar um monte de coisa, né? Por exemplo, que você vai tomar o chá de cogumelo, vai ficar doidão para sempre, que isso é coisa de drogado e tudo mais, que são estigmas, inclusive, que a própria ayahuasca em alguns momentos acaba sofrendo também, dado a ignorância e o preconceito de muitas pessoas, não é mesmo? Porém, os cogumelos mágicos, eles têm aí um grande avanço na área científica com relação aos seus estudos e suas potencialidades terapêuticas, que inclusive são muito similares às da ayahuasca. E, em outras palavras, para as pessoas que estão buscando uma expansão de consciência, uma cura interior, né, e até mesmo a cura aí para algumas possibilidades de traumas, vícios, dependências e tudo mais, ela tem se mostrado uma substância realmente muito positiva e assim que tenha um futuro bastante promissor, né? E claro, né, se dizem que o futuro é ancestral, que é medicina mais ancestral do que os cogumelos mágicos, né? Que há aí inclusive algumas teorias que vêm lá do Terence McKenna que dizem, por exemplo, ou alegam que a própria evolução do cérebro humano pode estar diretamente associada ao consumo dos queridos cogumelinhos, né? Quando os nossos ancestrais, ainda homens da caverna, tiveram o contato, seja por fome ou por outras buscas, com os cogumelos sagrados, os cogumelos mágicos ou medicinais, e isso poderia justificar, inclusive, os avanços neurológicos e as novas sinapses mentais neurológicas que o cérebro humano teve ao longo do seu processo de evolução. Então tá aí, é uma medicina super ancestral. Agora, por que eu acredito, e vale ressaltar que é apenas uma opinião, né? Por que eu acredito que os cogumelos mágicos tendem a ser a medicina do futuro? Não podemos comparar e dizer que a ayahuasca e os cogumelos mágicos são iguais, porque de fato não são. Eles têm muitas coisas que são parecidas, sim. Por exemplo, a força, em algumas coisas ela se assemelha, né? As mudanças ou as expansões em níveis de consciência que essas medicinas trazem, a potencialidade terapêutica ou de cura, como a gente já mencionou. E claro, também tem algumas diferenças que eu não vou entrar em detalhe aqui, porque como eu disse, está naquela live que eu já fiz com o Vini e vocês podem assistir aqui no canal. Mas a grande questão que, na minha opinião, faz com que os cogumelos mágicos possam se tornar a medicina do futuro tem a ver com um outro processo que poucas pessoas estão devidamente ligadas, que é a sustentabilidade. Para quem não sabe, e já pegando inclusive várias fontes de feitores experientes da região norte,
do nosso país, dizem que o acesso às matérias-primas para fazer ayahuasca, como jagube e chacrona, estão ficando cada vez mais escassos. Com o grande salto, né, o grande boom de institutos ayahuasqueiros independentes que a gente teve no Brasil nessa última década, a procura pelo chá, pela poderosa medicina da ayahuasca tem ficado cada vez maior e tem feito com que o consumo e a própria produção se acelerasse de uma forma tão gigantesca que em muitos locais a matéria-prima está ficando muito escassa. Isso faz com que, número um, o próprio acesso no quesito financeiro se torne cada vez maior e mais dificultoso, afinal de contas, quanto maior a procura, né, maior a escassez e maior o valor que se torna, embora a gente sabe que não tem nem como mensurar o quanto que de fato vale, porque só quem já participou de um feitio sabe, inclusive, a quantidade de trabalho que dá para você fazer 1 litro de medicina, né? Mas a realidade é que nem todos os institutos estão ligados com a questão da sustentabilidade e também não estão fazendo o devido plantio ou o reflorestamento dessas 2 plantas maestras que fazem e que compõem este sagrado chá da ayahuasca. Então, a longo prazo, se a gente continua tendo essa super procura, esse boom gigantesco que estamos tendo atualmente pela procura da ayahuasca, tende a ocorrer que a nossa matéria-prima se torne, sim, cada vez mais escassa e liga, inclusive, aquele grande ponto de interrogação. Será que daqui 20, 30 anos, 40 anos, nós ainda teremos a ayahuasca como com o acesso que temos hoje? Ou isso tende a ficar cada vez mais difícil e cada vez menor a possibilidade de encontrar, inclusive, feitores com boa procedência? Então, se nós não tivermos esse pensamento de sustentabilidade a longo prazo e iniciarmos processos de feitio e de plantio principalmente, né, de chacrona e de jagube, ainda mais levando em conta que o jagube leva 8, 9, 10 anos para ficar bom para o processo de feitio, a gente corre sim um grande risco de ter mais dificuldade ao acesso da ayahuasca. Em contrapartida, no quesito sustentabilidade, os cogumelos eles têm um mecanismo de produção que se torna muito interessante, uma vez que em 45, 60 dias você consegue já ter, entre aspas, o cultivo, né, completo, o ciclo completo, desde o processo de germinação e de incubação, frutificação, dessas medicinas tão benéficas e poderosas que existem hoje em dia. Então eu acredito de verdade que a longo prazo a prática ritualística e cerimonial com os cogumelos mágicos tendem a ocupar um grande lugar de destaque dentro desse cenário psicodélico nacional e também global. Ou seja, tende a que muitos e muitos buscadores das medicinas sagradas, das medicinas da floresta e principalmente aos buscadores de uma expansão da consciência por meio da utilização, né, das plantas de poder ou destes aliados mágicos, tendem a migrar naturalmente para o caminho dos cogumelos mágicos. Não à toa eu conheço inúmeros institutos ayahuasqueiros, pessoas experientes no caminho da ayahuasca, que inclusive já estão transitando, né, que já estão fazendo uma transição para este novo universo, que de novo não é tanto assim, mas esta ferramenta poderosa que são os cogumelos mágicos, tá? Então, esse vídeo eu fiz para primeiro de tudo alertar sobre o uso sério responsável no que tange a própria sustentabilidade, que é um tópico que pouca gente fala, mas que é fundamental, porque senão as nossas práticas com a ayahuasca não irão se sustentar a longo prazo, se nós não tivermos a preocupação neste momento com o reflorestamento dessas plantas maestras. Esse é o primeiro grande tópico. E o segundo é que de fato existe uma outra alternativa que, embora seja muito estigmatizada porque ela não está diretamente associada ao uso religioso como está a ayahuasca, né, e muitas vezes inclusive sendo utilizada dentro de uma forma
sem contexto espiritual ou religioso, né? Então acaba sendo muito estigmatizada, porém é uma medicina que, se bem conduzida, com bastante carinho, com bastante respeito e feito dentro de um processo cerimonial, espiritualista, como a ayahuasca, pode sim trazer grandes, inúmeros benefícios tão poderosos quanto. Então, somada à questão da sustentabilidade, inclusive a facilidade do processo de produção, com certeza, liga aí o alerta, você ayahuasqueiro que está aí me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, porque embora você não possa comparar, lembrando que são coisas distintas, ela pode sim se tornar uma alternativa bastante interessante para os buscadores espirituais das sagradas medicinas, ok? E aí, inclusive, eu pergunto, e você que está aí do outro lado, já parou para pensar sobre isso? Já começou a reflorestar a ayahuasca ou está frequentando institutos que estão preocupados com a questão da sustentabilidade dessas práticas sagradas? Comenta aqui embaixo o que você acha e, claro, se você já teve alguma experiência com os cogumelos mágicos, compartilha também com o grupo aqui, que com certeza muita gente aprende bastante vendo os comentários também. Ok? Era isso que eu tinha para falar por enquanto para vocês. Quero deixar aqui um grande beijo. Não sei quando é que vai ter o próximo vídeo. Já falei que a coisa está corrida por aqui. Mas seguimos livres, leves e felizes nesse caminho da medicina. Ok? Beijão e até a próxima.